Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, como eu havia prometido, aqui tem a continuação daquela nossa parte 1 sobre a ideia de validação de modelos e sobre a ideia de desafiar a aleatoriedade, porque né, só para a gente reprisar, a ideia central era, fiz um modelo aqui muito bom, o modelo no backtest na parte pós-treinamento, ou seja, só aquele pedacinho do teste, ele tem uma performance muito longa por muito tempo. Não é possível que isso seja apenas sorte, ou é possível? Então aí a gente, ao longo da parte 1, se você perdeu a parte 1, tá salvo aqui no Rios, eu também estou fazendo o upload lá no YouTube, tá? Eu expliquei todo um raciocínio e no meio do caminho a gente teve ali algumas ideias, que é o que eu trago para vocês ontem para a gente finalizar essa conversa. Eu quero começar mostrando que ontem, então, eu entrei, já você vê aqui ó, que eu faço meus controles, né, dos meus jogos. Então eu já entrei aqui no V11 em 2 partidas, se não me engano esse daqui era Colômbia 0B, esse daqui também é Brasileirão, Ceará, Fortaleza e Londrina. Na humildade, né, diminuiu o stake porque eu entrei com um modelo novo. Ele já acertou, pegou 2 jogos e acertou os 2 jogos. Pode ter sido só sorte, beleza. Também melhorei um pouco aqui pra gente a visualização do gráfico como um todo, tá? Então deixei ele aqui maior, mudei a linha. Então aquela ideia que nós discutimos dos regimes está aqui visivelmente presente. E eu adicionei essa linha aqui, que foi justamente no momento onde eu fiz o reset do stake. Aqui eu tinha dobrado, aqui eu fiz o reset. Então, naturalmente, essa curva de performance que eu mantenho, porque querendo ou não, se eu faço com stake dobrado ou com stake pequeno, isso daqui é o quanto eu ganhei dinheiro com essa história desde então. Então eu mantenho. Lembrando que o modelo agora mudou aqui a performance do backtest. Então isso daqui vai com o tempo, a tendência é que eles se cheguem um ao outro aqui, eles se equivalham. Legal. Então vocês também podem ver que já tem aqui um V12. Tive umas outras ideias. Você fala, cacete, Leandro, você tem como melhorar aquele seu V11 lá que já estava bom? Gente, é que eu repito, é um trabalho constante. É um trabalho constante. Portanto, vai ter V12, vai ter V13 e até a hora já no céu, que vai fazendo alusão ao Dragon Ball para quem tem um pouco de cultura, porque eu vou chegar ali no 16, 17, 18 e tantos quantos forem necessário, tá bom? Então, só para deixar. Então, tem um 12 ali na manga, mas ele contém outros componentes, ele é uma outra história. Então, voltando para a nossa discussão em si, onde que a gente tinha parado? Tá? A gente tinha parado que esse era o resultado do modelo versão 11 em si, e eu tinha feito aqui um modelo com uma versão aleatória. Tá? Lembrando que a ideia era que aqui eu tinha feito na sequência, aqui eu escolhi os jogos aleatoriamente para o período de teste e apliquei daí para tudo, ou seja, aqui está tudo misturado. Naturalmente eu tenho aqui variáveis iguais, porém os pesos e relativamente o intercepto são diferentes. Aí a ideia é, se eu fizer tantos quantos modelos diferentes fazendo seleções diferentes, quanto mais esse resultado se mantiver, melhor. E aí, meus queridos, para minha boa surpresa, eu fiz uma regressão aleatória 2. Tá? Você fala, Leandro, o resultado é igual, cara. Não, aqui a gente vê que na regressão aleatória 1, eu tenho um resultado final ali perto de 160, aqui eu tenho um resultado um pouquinho superior a 140. O formato da curva parece o mesmo, porque querendo ou não, os valores de stake são fixos e ele errou nesse caso aqui os mesmos jogos nesse finalzinho, então por isso que ela faz aqui esse ganchinho, certo? Mas você vê que a progressão da curva é diferente. Naturalmente, de novo, repito, são pesos e interceptos diferentes, tá? O que me chama muito a atenção é essa capacidade de reprodução mesmo com essas mudanças de pesos. A bem da verdade, tá? E isso é uma coisa importante, eu não só, e isso é uma coisa que eu aprendi no
trading do mercado de ações, e é o que eu aplico no VIX e dá muito certo, e eu já falei em uma aula para vocês e repito aqui, eu tenho um modelo, eu vou seguir cegamente a saída do modelo? Vai, porque você não é palpiteiro, senão você monta um bolão e aí você entra em outro ramo de negócio. Então você não é palpiteiro, então você vai seguir cegamente a saída do modelo. Porém, eu trabalho com filtros adicionais. Porque se eu pego esse modelo e simplesmente sigo a sua saída, ele não dá uma curva tão bonita desse jeito aqui. Ele dá uma curva ascendente, constante, mas com muitos zigue-zagues. Então eu olho sempre na parte de treino, onde eu tenho exatamente esses caras que me deram um prejuízo e tento aplicar uma regra utilizando alguma das variáveis chaves para que eu possa fazer filtros adicionais. E aí você me pergunta, quais são variáveis chaves, Leandro? Porque eu não faço a menor ideia, tá? As que têm maior peso. Como a dimensionalidade delas é mais ou menos a mesma, então eu não tenho um problema de interpretação de peso, que no caso de uma regressão linear pode ser um problema. Então quando eu olho a V1 é a variável mais importante do modelo. Ela é pelo menos 100 vezes ou 1000 vezes maior em termos de importância do que as outras. É só você ver a magnitude. Aqui a gente está na casa do 1,3, aqui eu estou 0,02. Então, vezes 10 vezes 100, eu estou mais ou menos ali multiplicado por 10 ao quadrado. A magnitude dessa em relação às outras. Ou seja, essa é uma variável importante. Então, essa V1 é uma variável na qual eu vou trabalhar um filtro. E você vê que a V1 ela é importante na regressão aleatória 1. Não na mesma magnitude, 10 vezes mais, mas ela é importante na versão aleatória 2. E aqui ela se aproximou com outro modelo. Na verdade, esse modelo, aleatório 2, ele é muito, muito parecido em termos de variáveis com aquele primeiro, com a regressão original. Não só as variáveis e sim pesos, mas também o sinal. E aqui, meus queridos, é uma definição básica de regressão, tá? Para poder, no caso da regressão linear, mas a interpretação de modelos de um modo geral, tá? O que significa esse sinal da variável ser negativo? Então, um ponto que eu acabei nem comentando ontem. O que eu estou modelando aqui? Eu estou modelando a odds, estou modelando a home odds. Então, ele é o alvo da minha regressão linear. Daí também a razão pela qual eu estou fazendo a regressão linear. Então, eu estou modelando a home odds. Ao modelar a home odds, se eu tenho uma variável que tem um valor negativo, o que significa que quando ela aparecer no modelo, ela puxa o valor do home odds para baixo. Na saída do meu modelo, porque o modelo está tentando estimar o home odds. Então ele puxa o valor do home odds para baixo. Ou seja, quando eu diminuo o valor da odds, eu aumento a probabilidade, porque a probabilidade é o inverso da odds. O que isso significa? Significa que o meu modelo acredita que aquele evento, o jogo, vai ser mais provável. Porém, o meu alvo em si não é o jogo. Então eu não posso afirmar isso. Vocês estão entendendo o raciocínio? Eu não posso afirmar isso. Porque eu não estou inserindo como componentes do modelo as variáveis, as mesmas variáveis que a casa tem para poder chegar naquela odds final. Então a minha conclusão aqui, que é a interpretação da saída do meu modelo, e isso é como eu tomo a decisão final associada aos filtros. O filtro é a coisa mais importante aqui depois da saída do modelo, é a segunda coisa mais importante. Então, se a minha odds ela é mais baixa que o mercado, a premissa desse meu trabalho aqui é que o mercado é melhor do que eu. Que o mercado precifica o evento melhor do que eu. A gente já viu isso, eu publiquei um post aqui mostrando como o mercado é relativamente eficiente, ele consegue ter ali uma regressão que você traça entre a probabilidade de saída e de fato a porcentagem de eventos que aconteceram,
bem próxima a 1, o R2 ali da regressão. Então dá 0,96. Eu tinha poucos jogos, se eu colocar mais jogos, daí vai para 0,97, 98 fácil, se não 0,99. Então, como o mercado tem mais dados do que eu e ele precifica melhor do que eu parto do seguinte princípio: se a minha regressão ela está abaixo do mercado, o mercado sabe mais do que eu, aquele evento de fato é mais provável. E é aí que eu entro. Então eu uso o meu modelo como uma forma de filtrar essas odds de mercado. Primeiro ponto, e associada à saída do meu modelo, eu adiciono os filtros das variáveis. Aí tinha ali uma pergunta lá em cima do Siddhartha, que se essa variável poderia virar, se esse filtro pode virar uma variável para o modelo. Poderia, vai virar uma variável booleana, né? Porque é um if. Vai virar uma variável booleana. Poderia. Inclusive, você poderia pensar com um pouco mais de trabalho, tá, em fazer um filtro desse com uma árvore de decisão. Estou falando isso para ti porque eu estou ligado que você manja, né, nessa história de fazer modelo. Para o pessoal que não entende, tá, e tudo bem, porque você está no começo da trajetória, o que o Siddhartha está falando é, bem, eu pego essa regra. Então, por exemplo, eu tenho lá V1, o que eu faço? Se V1 maior que um determinado valor, e eu otimizo esse valor baseado na maximização da curva ali do treinamento, então se a minha V1 tiver um determinado valor que maximize isso, esse aí passa a ser o ponto de corte da V1, então se aquele evento acontece mais a saída da regressão, eu valido, do contrário, eu não valido, tá? Então, esse seria o ponto. E lá na sequência, o João, ele fala, né, trazendo para o Python essa variável importante, a gente poderia capturar pelo Feature Importance, sim, pelo Feature Importance, você poderia pegar Shapley Values, tá? Aí você entra em todo o universo da modelagem matemática em si. Pois bem, meus queridos, então, se a gente segue, tem aqui o modelo 2, o modelo 3, o modelo 4, que você vê que ele é bem parecidinho com o primeiro, e o modelo 5, que aqui ficou legal, porque ele tem um comportamento muito semelhante ao original, só que ele bate 160 de lucro. Aí ficou fino, hein? Vocês veem, olha que curioso, e depois essa é uma análise que eu ainda não fiz e eu preciso fazer, tá? Veja, reparem que esse zigue-zague, que é onde na verdade ele lateralizou aqui por quase uns 100 jogos, acontece mais ou menos no mesmo lugar para todos os modelos. Então, o resultado final, a somatória de tudo, acontece aqui, ó, nessa zona entre o jogo 300 e vamos dizer aqui o jogo 400, mais ou menos. Então tem 100 jogos aqui que ele dá uma embaralhada. O que eu posso fazer é voltar lá na base, mas aí eu vou estar roubando um pouco, porque eu estou olhando o teste. Lembra o princípio fundamental que eu não estou separando entre treinamento, teste e validação, que é, por que você separa em treinamento, teste e validação? Porque você treina, aí você dá uma olhada lá no treinamento se deu certo, se não deu certo você volta, treina de novo. E você fica fazendo esse ciclo até o modelo ficar bom. O modelo ficar bom, você deu uma roubada, certo? Porque você olhava o teste. Então aí você precisa da base de validação, que é uma terceira base fora desses dois caras para poder, como o nome diz, validar. Algumas literaturas invertem esse nome, chamam validação e teste só o final, mas isso é uma mera nomenclatura. Como eu não tenho validação, a parte da validação, porque eu não tenho uma base de dados grande o suficiente, certo? Então eu não olho o teste. Ao não olhar o teste, se eu fizer isso daqui eu vou roubar. Vocês estão entendendo as pequenas nuances? E por que isso é tão importante? Ora, porque se eu roubar, eu estou primeiro roubando de mim mesmo, que seria uma estupidez sem nenhum tamanho. E segundo, se eu roubar, tudo isso que eu estou falando aqui cai por terra. Todo esse teste de robustez que nós fizemos até o presente momento cai por terra.
Porque se eu estou desenvolvendo, otimizando o negócio, olhando para ver como é que faz o resultado, eu vou estar fazendo igual os bobão do MetaTrader fazem, que é fazer a otimização de tudo, que está absolutamente errado conceitualmente, né? Não tem nenhum cenário e não tem nenhum sentido lógico, né? Pois bem, então esse é um ponto. Se eu optar, e vocês me conhecem, vocês sabem que eu vou optar, porque eu tenho as ideias, depois eu faço mesmo. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que daí fazer um corte aqui para ter uma validação, brincar com esses dois caras e quem sabe até melhora essa performance final aqui. Mas isso vai me trazer um problema, que é um problema de tamanho de base, dimensionalidade de base. Mas ainda assim eu posso fazer também essa análise a título de curiosidade, para necessariamente aprender já para um futuro, dado que eu tenho uma evidência concreta em 6 modelos distintos. E que tá, depois não tá aqui porque eu não coloquei, eu ainda cheguei a fazer uma sexta regressão, mas aí não aleatória, com a base inteira. Tá? Porque querendo ou não, alguém pode inteligentemente argumentar, falar assim, Leandro, legal, você fez aí o gráfico bonitão, tal, mas quem garante que essa regressão não tá velha? Nada, honestamente, essa é a resposta correta e mais sincera que eu posso te dar, e qualquer outra resposta eu estaria mentindo. Nada garante que essa regressão já não esteja velha. Nada garante que a partir de amanhã eu não possa entrar num drawdown mesmo depois de tendo pego ali os 2 jogos, tá? Porém, eu estou sendo dramático aqui, porque não é uma mera coincidência, dado todas essas questões de validação que nós fizemos, né? Então eu tenho evidências para não suspeitar de que é uma mera sorte, um mero acaso, tá? Para imaginar que já possa. Tem drawdown, aí é que tá. Só que vocês veem a magnitude do drawdown. É o que? O maior drawdown aqui dá uns 20, dá uns 15, não chega nem em 20 euros, tá? Então, se eu entrar em drawdown a partir de amanhã, eu tenho que esperar um drawdown ali na casa de uns 10, 15. Como a minha odds média do lei no visitante, ela é na ordem de 6, então significa que eu ponho em risco por jogo 10 euros, certo? Esse drawdown máximo aí significa perder 2 jogos. Tá, então não posso perder mais, numa sequência, não posso perder mais do que 2 jogos, senão já descaracteriza o comportamento do modelo visto até aqui, tá? O Leonardo fez o comentário ali, criar modelos para jogos de tênis é mais fácil, pois tênis não tem empate e você somente precisa modelar 2 cenários, vitória ou derrota. Olha, eu não manjo de tênis, eu só gosto de assistir tênis e acho que o Djokovic é o melhor jogador de todos os tempos, depois do Pete, não depois, mas junto com o Pete Sampras, né? E o Agassi também, fudido Agassi. Mas eles, né, é uma outra época, né? Eles eram outra lendas do tênis. Mas enfim, a parte, eu sei nem se vocês conhecem esses caras, vocês são tudo novinho, já tô ficando velho já. Mas Leonardo, aí tem um ponto, tá? Que é interessante. Aqui eu modelo o lei na situação. O empate eu não modelo, mas o empate é difícil até para casa. Só que o empate é favorável a mim. Não sei se consegui ser claro na mensagem, mas esse é o ponto. O empate não me importa, porque se ele acontecer, eu estou no lei e eu ganho. Então eu concordo com você se eu estivesse fazendo um back. Ou seja, se eu estivesse apostando a favor do evento, aí faria sentido essa comparação. Mas como não é o caso, tá? Então, nesse cenário aqui, o empate, de fato, o fato de ter um evento a menos não é isso que vai. Porque no final das contas eu só modelo isso mesmo. Né? Eu modelo a vitória ou a derrota. Mas aí que tá, nem isso eu modelo, porque esse não é o alvo do meu modelo. Porque, na minha particular opinião, você não tem como prever a saída de uma partida. Tá? Você não tem como prever o resultado de um jogo
não com os dados só que a gente tem. Então por isso que eu expliquei toda aquela história da odds, tá? Meu caro Marcelo, eu também gostaria muito, né? E aí a gente vai ver isso aqui ao vivo, né? Que isso não seja só sorte, né? O Siddhartha tá falando, o tênis você só depende de uma pessoa, a variância é muito maior e imprevisível. No futebol, por ter 11 jogadores, a performance tende a média, a variância é menor, pelos meus estudos, né? E faz muito sentido, Siddhartha, apesar de ter ali um componente coletivo, né? Mas se um jogador só ali no futebol se machuca ou dá uma esmorecida, em teoria você tem os outros 10 ali para dar um suporte. Tanto é verdade que, naturalmente, quando tem uma expulsão, as probabilidades mudam drasticamente, porém não necessariamente o time nem chega a perder. Eu estava no estádio sexta-feira passada vendo o Roma-Milan, o Milan fez 2-0, depois ele teve um cara expulso, tá? O Roma continuou jogando ruim como ele continuou antes, praticamente não fez diferença pro Milan. Aí o Roma fez o gol depois que teve a expulsão do zagueiro do Milan. Mas porque o Roma começou a jogar. E ele só começou a jogar porque, sei lá, eles acordaram, né? Porque do contrário, se eles tivessem feito aquilo desde o começo, o Milan não tinha nem feito 2-0. Você entende? Então, assim, de fato tem essa componente e ela é muito interessante. Perdão. O Siddhartha depois comenta, não poderia fazer essa análise da lateralização e incorporar no treino do modelo? Ainda estou roubando, porque eu olhei lá um evento futuro para tentar consertar. E sim, de fato, ao fazer essa análise da lateralização, eu vou incorporar no treino. Só que então eu tenho que alargar isso, né? Então eu até posso fazer isso, sei lá, a hora que eu bater aqui uns 1.300 jogos coletados, por exemplo, daria para trabalhar dessa forma, tá? O Wellington comentou que a minha odds média no lei visitante tá 6,6. A minha eu acho que é isso mesmo. Cadê? Eu comentei, eu acho que estamos na mesma coisa, Wellington, não tem muita diferença. Tá, então a gente está alinhado em relação a isso. Outro ponto importante, tá, que a gente viu, então a gente viu a ideia, a gente discutiu os resultados de treinamentos aleatórios, beleza, a gente tem um evento consistente, tá? Isso o pessoal que é aluno do Outspoken Marketing na prática já viu que eu fiz um estudo não exatamente igual, mas muito parecido no mercado financeiro, onde o que a gente fazia? E tá aí, olha lá, outra ideia. O legal de fazer a live, apesar de eu estar, né, entre aspas, só eu falando, mas eu sei que vocês estão prestando atenção, vocês estão interagindo, fazendo as perguntas aí interessantes e comentários inteligentes, mas é que ao falar eu penso. E é por isso que eu gosto muito de dar aula. Porque, eu aprendo pra cacete na hora que eu dou aula, e porque eu memorizo aquele conteúdo pra sempre. Aí que tá, tem um assunto às vezes, né, que eu vou preparar uma aula, aí na hora que eu preparar a aula, eu decorei, vai pro resto da vida. Uma coisa que eu fiz lá no mercado financeiro e agora, que tesão de ideia, cara. Eu fico até emocionado quando eu tenho umas ideias boas assim, porque é legal. É fazer o seguinte, o que eu fiz lá no mercado financeiro? A gente ia aumentando a janela. Então vamos supor, aqui eu fiz até o jogo 197, certo? E aí a gente compara com o resto. Qual que é o teste que eu fiz lá no mercado financeiro? A gente pegou uma janela nessa aula do MNP e a gente treinou o Ibovespa, acho que era o Ibovespa, a gente treinou, sei lá, de 2012 a 2015. Travou e aí a gente aplica de 2016 a 2022. Aí depois o que a gente fez? A gente ampliou. A gente treinou de 2012 a 2016 e aplica para o resto. Depois treina de 2012 a 2017 e você entendeu? É como se eu fosse alargando isso e você tem que ver que aquele restinho ali vai se mantendo. Esse é um ponto. E depois o próprio deslocamento da janela em si. Tá aí, já achamos aqui um assunto para uma terceira aula que eu vou fazer esse deslocamento de janela de tempo aí. Porque, inclusive, aí volta, cadê o comentário do Siddhartha aqui, ó? Inclusive, Siddhartha, isso daqui talvez, se eu pegar só aquele lugar da lateralização e treinar naquela faixa, tudo bem que ali tinham 200 jogos, perdão, tinham 100 jogos, mas eu alargo ali 50 para mais, 50 para menos, para dar mais ou menos os 200 e treino o modelo ali. Eu aplico ele seja retroativamente para fora do período, seja para frente. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é isso daqui, meus queridos. Olha só que ideia
aqui me soa boa, né? Depois na prática a gente pode perceber que pode ser meio estúpida. Mas aqui a gente viu que esse períodozinho aqui é o período mais congestionado, certo? O que eu poderia fazer é o seguinte, eu pego uma janela aqui, ó, de mais ou menos uns 100 jogos, que é esse trecho aqui, tá? Mais ou menos uns 100 jogos aqui. Treino o modelo aqui, ajusto o modelo aqui. O que vai atender, eu estou focando errado, então o que vai atender a fazer? Tá? Essa curva, nesse trecho, tenderá a ser tão bonita quanto essa primeira aqui. Então significa que, entre aspas, eu incorporei isso no aprendizado. Só que o que acontece se eu aplicar um modelo então nessa faixa restante e aplicar o modelo nessa outra faixa restante aqui? Vocês manjaram a história? É um puta, é que eu tenho que ficar com a mão segurando o celular aqui, senão eu fazia ao vivo, tá? Mas é um puta teste de validação também, pegar esse intervalo intermediário aí, ó. Por isso que é legal conversar com as pessoas, porque as ideias vêm, né? As ideias vêm. Então, meus queridos, para hoje não tem jogo, quer dizer, eu preciso olhar ainda, parece que tem Ituano em Vila Nova, não, Ituano em Vila Nova é só amanhã à tarde, né? Então eu tenho que dar uma olhada, ver se tem alguns jogos amanhã, parece que tem aqui alguns jogos no México, pelo que eu tô vendo, tem uma Série C italiana, mas são todos para amanhã. E vou continuar cadastrando. Eu tinha comentado, né, num outro post que eu ia focar só nas ligas italianas, babá. Mas como eu mudei de modelo e esse modelo está incorporando todas as coisas que eu peguei antes, que era desde campeonato árabe até liga coreana e campeonato brasileiro da Série B, tá? Eu vou aplicar nesses caras, vou correr o risco financeiro, tá lá, querendo ou não, eu tenho um lucro para queimar, mesmo que depois o gráfico fique feio, porque eu quero testar essa robustez toda mesmo e ver se eu aprendo mais alguma coisa, tá? Então eu vou fazer esse trabalho sim, que eu acredito que seja alguma coisa interessante. E aí, obviamente, eu compartilho aqui com vocês. Meus queridos, era isso, tá? Que eu queria terminar de mostrar para vocês hoje, porque eu acho que ficou bacana. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, tá ali a pergunta pulando aqui. Junta esses campeonatos, não mistura as populações? Então, Siddhartha, sim, tá? Mas qual que é a minha premissa? Eu não tenho tempo para ficar fazendo um modelo por campeonato, tá? Não tenho tempo. Não tenho tempo, não. Então, por isso, ou funciona de uma maneira generalizada, tá? Ou não funciona. Então, se eu não conseguir encontrar alguma coisa que seja generalizável, independentemente da liga, tá? Eu vou parar. É simples assim, né? Como é que tá? Claro, estava fazendo algumas análises e trocando uma ideia com o Adriano, e ele me comentou que o jogo de Copa é difícil, tá? Então, a única coisa que de fato eu excluí, apesar de na base ter, mas eu excluí para inserções futuras, é jogo de Copa. Então, Copa do Brasil, Copa Itália, Copa da Alemanha, Copa Inglesa, Copa de um modo geral, né? Isso, excluí. Aí a Copa, potencialmente, se um dia eu tô aqui de bobeira, tá tendo um joguinho de Copa, dá até para tentar me arriscar lá num live, aí pensar no correct score, fazer alguma outra coisa do tipo, tá? Mas é por isso que eu não pretendo também fazer liga, até porque, Siddhartha, eu não acredito nisso, tá? Tem uma liga melhor que a outra, mas essa liga, olha a puta incerteza que você adiciona. Tem uma liga melhor que a outra. Vamos supor que eu faço teste aqui e vejo, sei lá, que a Premier League e a Série A italiana são as duas melhores. Vamos supor que eu faça isso e veja que essas são. Nada garante que o ano que vem será. Absolutamente nada. Então eu fiz um modelo para cada, eu fiz uma análise para cada, ou só operei essas porque esse ano estava bom, mas eu só vou saber que esse ano tava bom depois que elas começarem. Então, se eu tenho que fazer tudo isso todo ano, eu tenho que esperar e vai deixando o jogo para trás. Você entende? O negócio fica muito, muito específico, e eu não gosto disso, porque para mim
Ou o negócio é simples, é igual quando eu faço modelo no mercado financeiro, é preto no branco. Pega o VIX, pega a Petrobras, pega o Ibov, pega o dólar, vou fazer um modelo para eles. Então eu trabalho só ele, não muda cenário, não muda nada. Óbvio que você trabalha apenas um modelo para cada ativo, mas o ativo em si, ele é um evento. Aqui o meu evento é o jogo de futebol. Se ele é da Coreia ou do Brasil, tá? Não importa, os times estão jogando para vencer, o empate, dependendo da situação, é ruim para ambos. Um time é melhor que o outro, então eu tenho muitas premissas verdadeiras para todas as situações, para que realmente não estou falando que não valha a pena ou que talvez não de fato otimize o resultado, né? Eu não estou negando essa possibilidade, eu só estou falando, eu não tenho tempo, por não ter tempo não vou fazer e vou tentar encontrar uma abordagem generalizada. O dia que se eu chegar num nível em que eu viva disso, aí eu tenho tempo, tenho o dia todo para fazer só isso, aí eu posso pensar em fazer até mesmo um modelo por liga, tá? Que é isso? Sim, não, aí é que tá, Siddhartha, depois, quando eu tiver mais jogos acumulados aqui, eu quero botar isso aqui para fritar num gradient boosting. Tá, num negócio um pouquinho mais legal, aí dá pra dar uma pirada, até para ver onde vai isso daqui, tá bom? O John tá perguntando ali, como você usa as odds como entrada? O próprio mercado não precifica essa... Tá aí, sim, precifica, ele precifica a diferença entre as ligas, mas mais importante do que a diferença entre as ligas, ele precifica o fato do jogo. Então, se vai jogar Nagashima contra o Tóquio ou Ituano e Vila Nova, se o Ituano for melhor que o Vila Nova e se o Nagashima for melhor que o Tóquio, mais todos os outros componentes, o mercado vai precificar isso. E você pode ter odd do Ituano igual a odd do Nagashima ou igual a odd do Manchester City. Pega o Miami, onde o Messi está jogando. Pega o Al Nassr lá onde o Cristiano Ronaldo está jogando. Eles têm odds nos jogos deles, odds de Manchester City. Você entende? E quando eu falo odds de Manchester City, eles têm outros times fortes ali que eventualmente essa odds deles também flutua. Tá? É igual quando joga Botafogo e Santos. Olha a odds do Botafogo e olha a odds do Santos. Vai ser igual a odds do Manchester City. É o fato, é o cenário atual. Você tá entendendo? Então sim, de fato. Então, por isso que, e aí vocês entendem aquilo que eu falei, que eu parto da premissa que o mercado é melhor do que eu. Por isso que eu faço algo que seria até contraintuitivo, que era, eu opero se o meu modelo é pior que o mercado, não o contrário. O intuitivo eu precifiquei uma probabilidade de evento maior que a do mercado, portanto, eu entro. Não, mas é que eu não estou precificando o jogo, né? Eu estou precificando a odds. Então, eu tenho essa ligeira diferenciação. Beleza, meus queridos? Tem alguma outra pergunta? Se não tem, era isso. Amanhã vocês estão emendando o feriado ou não, né? Não sei às vezes quem tem que trabalhar, mas para mim ainda é sexta-feira, dia normal. Então deixa eu ir nessa, que já são 9h30 aqui, ainda tenho que tentar catalogar uns jogos, terminar algumas outras coisas, tá? O Siddhartha falou, na seleção dos jogos utiliza o Precision para definir o ponto de corte? O nada, o que eu uso é o filtro que eu falei, do modelo em si, né, da odds pela odds, e o das variáveis, mais nada, tá? Obviamente que tem um conjuntinho deles ali que ficou bem filezinho, né, e obviamente as variáveis são bem bonitinhas, mas nada além disso, tá bom? Beleza? Então é isso, meus queridos, grande abraço para vocês, bom prosseguimento aí de feriado, tá bom? E a gente se vê aí dá para fazer uma aula 3 com esse teste aí, que eu vi aqui até alguém comentou, né, que parece um walk forward analysis, né, apesar de eu achar ruim, porque
se você faz walk forward mesmo, daí eu prefiro outros testes, tá? Que são bem mais efetivos. E a propósito, pessoal, ninguém usa, tá? Walk forward análises no mercado, efetivamente. Toda a santa consultoria que é vendida, tá? Ninguém usa esse treco aí não. Por isso que eu não recomendo, tá bom? Então, o pessoal fala muito, ainda mais, sei lá, porque acho que o nome bonito, né? O WFA, Walk Forward Analysis, teve o Marcos Lopes Padro, que acho que é ele que usa bastante também, mas você vai mesmo aqui no mercado, aqui, ó, na consultoria que o pessoal paga para fazer modelo, quando é o caso, né? Porque não é sempre que você vai utilizar o Walk Forward Analysis, ninguém usa isso aí não, tá? Então, o André ali perguntou, os filtros analisa de uma árvore de decisão? Aqui a árvore de decisão, ó. É a minha cachola, tá? Então, eu não tenho dado suficiente ainda para fazer uma coisa mais sofisticada, tá, André? Até porque eu estou fazendo no Excel. Então, e aquilo que eu expliquei ontem, estou fazendo no Excel, porque a hora que eu tornar isso daqui público, eu sei que nem todo mundo programa, então, mas eu sei que todo mundo tem pelo menos um Google Sheets, né? E já viu o Excel alguma vez na vida. Então é uma forma. E aí depois a gente sobe o nível, obviamente, né? Aí cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Então, alguma outra coisa? Não, pro pessoal que entrou agora, tá gravado, tá? Então, inclusive, eu vou fixar aqui no Reels. E estou subindo tudo lá pro YouTube também, porque às vezes você acha mais confortável assistir do computador, se bem que eu acho que dá para acessar o Instagram, né? Mas o YouTube é legal também, tá bom? Um abraço, meus queridos. Então, bom prosseguimento aí. A gente se vê numa próxima. Valeu mesmo aí pela atenção e a gente se vê. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.